estamos aqui como vaso, e se possível, Senhor, nos quebra, nos refaz, porque é a tua mão que tem que fazer isso. Ah, soberano Deus, eterno Pai, que todas as brechas sejam fechadas em nome de Jesus, Pai. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus, a igreja diz. Amém. Glória a Deus. Salve, irmão, Pai, amém. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10. Louvado seja Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Amém? 2 Coríntios capítulo 10 e o verso 4, que diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Vamos lá? As armas, começa de novo, todo mundo junto. As armas, amém? Já anota o tema: a oração como arma. A oração como arma da nossa vitória. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, nós, servos do Senhor, nós vivemos uma constante batalha, uma guerra espiritual ferrenha. Não tenha um dentro dessa igreja e nem fora em outra igreja que não esteja vivendo uma batalha espiritual na área que for. E nós não estamos fugindo do tema libertação, tá bom? Ainda é o tema libertação. Só que domingo aqui me perguntaram algo que balançou com a minha estrutura. E eu entendi que eu precisava pregar sobre isso. O Espírito Santo começou a ministrar sobre como vencer as nossas batalhas, as nossas guerras, como alcançar libertação. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele deixa um versículo surpreendente. Ele diz que as armas da nossa milícia, as armas do nosso exército, as armas que os crentes usam, não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Não, querido, não é pela força do braço, não é pela força do grito, não é o quanto você consegue caminhar mais que alguém, não. As nossas armas não são carnais, não são físicas, porque nós não temos que lutar contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades nas áreas espirituais da maldade. A nossa luta, irmão, não é contra aquele que está sentado ao teu lado. Se você tem o seu irmão como seu inimigo, você não ama a Deus. Está escrito: se você não consegue amar quem você vê, você vai conseguir amar quem você não vê? Então eu preciso que essa palavra ela crie uma mudança em mim e em você essa noite, para que você venha entender que nem toda batalha faz barulho. Não, nem toda batalha tem ruído de guerra, nem toda guerra tem barulho de espada, nem toda guerra você vai ver os canhões e as balas passando. Não, a maioria das batalhas serão travadas no leito da cama, no quarto, no secreto, em oração. E para que você entenda, nós teremos aí 4 mensagens a respeito desse tema. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Oração, jejum, confiança e vigilância. E nós iremos tratar hoje sobre a oração. Escuta, a oração é um
é uma conversa, mas não é uma simples conversa. Teve um dia desse que eu estava orando e incrivelmente eu passei muito tempo, que são umas 3 horas mais ou menos orando. Quando eu levantei, o Espírito Santo falou comigo: você é mal educado. Eu falei: como assim, Senhor? Você é mal educado. Como é que você está numa conversa, fala e só você fala? Ninguém responde, ninguém fala, só você tem o direito de falar. Eu saí do meu quarto entendendo que oração não é inúmeras palavras lançadas, mas eu oro, entrego ao Senhor e dou o tempo para que veja o que é que Ele responde. Isso é uma conversa saudável. E eu levantei no quarto com o nome do Espírito Santo me chamando de mal educado. Você é mal educado, você falou, agora você levanta e vai embora. Eu não lhe disse nada, não falei com você, não lhe respondi. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Onde só um fala. Então oração não é só um diálogo, irmão. Onde você fala, pede, apresenta as suas causas. Oração é uma conversa. É uma conversa saudável. Onde você fala, Deus escuta. Onde Deus responde e você obedece. Isso é uma oração verdadeira. Porque tem gente se perdendo em meio a tantas palavras, achando que está orando, mas na verdade está sufocando com tantas palavras. E a Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. E naquele dia eu aprendi uma estratégia: eu falo e agora eu levanto e aguardo o Senhor responder. Falo mais uma vez e aguardo o Senhor falar. Mas para que você entenda que a oração, ela tem pelo menos 3 princípios básicos. Eu queria que você orasse pela minha garganta, viu? Primeiro princípio, irmão, é que a oração ela é feita. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Você está entendendo? Primeiro princípio da oração para ela ser ouvida é: eu oro ao Pai em nome de Jesus. Pastor, eu estou orando em nome do anjo, não vai ser ouvido. Em nome do arcanjo, não vai. Em nome de Maria, não vai. De José, também não vai. Tudo que pedir, diz em meu nome, disse Jesus, o Senhor os concederá. Então a nossa oração, irmão, o primeiro princípio é que ela seja feita por intermédio do nome de Jesus. Em Tessalonicenses está escrito: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Deus o exaltou soberanamente para que todo nome se sujeitasse ao nome dele, e para que todo joelho se dobre ao nome dele. Não é ao nome de outra pessoa. Aí eu vejo às vezes os irmãos passando e está no carro escrito assim: peça a mãe, ela manda o filho dar. Isso é heresia. Não, peça ao Filho, que tem poder para dar, para conceder, para libertar, para salvar. Então o primeiro princípio básico, irmão, para a oração é você orar em nome de Jesus. Segundo princípio, dependa do Espírito Santo. Eu não sei orar. Coloque de uma vez por todas em sua cabeça que independente da sua oratória, você não sabe orar. Então, nós só sabemos orar se o Espírito orar por nós. O apóstolo Paulo ele vai dizer que aquele que ora em Espírito, ora bem. Então, sem o Espírito, irmão, nós não conseguimos orar. Sem a dependência do Espírito Santo, nós não conseguimos orar. Efésios capítulo 6, o verso 2 diz assim: ore no Espírito em todas as ocasiões. Judas, o verso 20 diz assim: mas vocês, amados, edifiquem-se na fé, orando no Espírito em todo o tempo. Se a oração que você faz não tem dependência do Espírito Santo,
a sua oração é nula, é vã, porque é Ele quem colhe as lágrimas, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem geme com gemidos inexprimíveis, e pelo fato de nós não sabermos orar, Ele interpreta até as palavras erradas que nós utilizamos e coloca nos pés do Senhor, no altar de Deus, aquilo que o coração queria falar. Eu não sei se só eu já acordei com sono para orar, não sei se você já acordou com sono. Senhor, aumenta a minha luz. Não é assim que a gente ora quando está com sono? Multiplica os adversários. Quando você fala, Jesus, repreende, Jesus. Eu estava dormindo pegando sono. Não era essa a minha oração, não, mas o Espírito Santo entendeu. Já orou assim? Um sono, o bicho pegando lá, você cochilando, você, Deus, aumenta as lutas, Senhor. Abençoe os inimigos. Já orou assim, dormindo, pegando sono? E você acorda, não, essa oração está errada, Senhor. O Espírito Santo ouvindo tudo aquilo, pega aquilo, não é isso que Ele quer, Senhor. Ele está pedindo vitória, Ele está querendo livramento, sabe? Então seja dependente do Espírito Santo para fazer as suas orações. Ore no Espírito, irmão. Não é só palavra lançada, tem que haver quebrantamento, tem que haver choro, tem que haver lamento, tem que haver pranto, tem que haver arrependimento, tem que haver fé, tem que haver quebrantamento, tem que haver dependência do Espírito, porque você não sabe orar. Eu também não sei, mas quando a gente ora na dependência do Espírito Santo, Ele vai colocando as palavras, Ele vai te lembrando os versículos, Ele vai colocando o choro, o quebrantamento dentro de você, e Deus vai ouvindo, querendo ouvir a sua oração. Terceiro princípio, você precisa saber o que você quer. Em Tiago capítulo 5, verso 16 diz assim: a oração do santo. Amém? A oração do santo, irmão. Está escrito assim? A oração do santo, cara. A oração de quem? Do justo. A oração do justo tem os seus efeitos. Saiba o que você quer pedir. O próprio Tiago vai dizer: pedis e não recebestes, porque pedistes mal, pedindo para gastar no seu próprio deleite. Então, se eu peço para o meu deleite e Deus não me dá, qual é a oração certa, a oração do justo, que tem os seus efeitos, os seus devidos efeitos? É a oração que traz glória ao nome do Senhor, é a petição que traz glória para o nome do Senhor. Então você precisa saber o que você quer. Sabe por quê? Porque às vezes Jesus tem algumas perguntas para nós diferentes. Jesus, ele chega para o cego Bartimeu e fala assim: o que tu queres? Fala a verdade, irmão. Isso não é uma pergunta, né? Isso é uma pergunta que se faça. O cego quer o quê? Quer enxergar. Mas Jesus, ele olha e fala assim: o que tu queres que eu te faça? Jesus queria ver se o cego entendeu o que ele estava falando. Jesus queria saber se o cego tinha convicção daquilo que ele queria. E o cego disse: eu quero ver. E Jesus: seja conforme a tua fé. Jesus chega no tanque de Betesda, João capítulo 5, e diz: tu queres ser curado? Aquele cego, ele não tinha convicção daquilo que ele queria. Ele disse: Senhor, não tem ninguém que me jogue no tanque. Jesus, mais uma vez, eu perguntei se você quer curado. Todas as vezes que eu vou, vai alguém na minha frente. Ele não tinha certeza daquilo que ele queria. É por isso que você precisa ter em oração a certeza do que você quer para apresentar a Deus, para que você não peça em vão, para que você não ore em vão, para que você não fique pedindo e Deus desagradando da sua oração. Você precisa resolver o que você quer de Deus. O que é que você quer de Deus? Esses são os princípios básicos. Sabe por que esses princípios básicos? Porque existe uma guerra. Uma guerra invisível acontecendo. Invisível. Como eu disse aqui, as nossas maiores batalhas, irmão, não são no mundo, são dentro de nós mesmos. A nossa luta maior não é a luta aí fora, não. É lutar contra o velho homem, contra o velho eu. E essa luta, irmão, não há vitória se você não tem uma vida constante de oração. Se você é um crente que não ora,
não dobra os joelhos, que não está disposto a orar. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar com esse tipo de gente, ele fala assim: eu queria falar com vocês como espirituais, mas eu não posso, porque vocês são carnais. Crente que não ora é crente carnal, irmão. Vive segundo aquilo que ele vê, vive segundo a vista. Mas um crente que ora, irmão, e confia no Senhor, ele sabe que mais cedo ou mais tarde o Senhor enviará a resposta, a providência, a provisão, a vitória. Mais cedo ou mais tarde. Aquele que é espiritual, ele entende que as armas dele não é carnal. Glória a Deus. Não é carnal. Quantas pessoas querem vencer pela carne? O que me chama a atenção, sabe o que é, não? É que Davi, ele não era um homem de batalha, ele não era um homem de guerra. A funda que ele tinha era para proteger as ovelhas, e eu tenho certeza que aquela funda não servia para matar gigante. Mas enquanto Golias ia, entende? Com espada, com lança, com escudo, com força, Davi grita e diz assim: você vem a mim dessa forma, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Aquilo foi uma oração, foi um clamor dizendo: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, esse gigante ele vai me devorar vivo. E quando tu vem, Golias, com essa espada, eu vou até você através do nome do Senhor. Ele estava dizendo: eu sou rei, mas eu não tenho poder para te vencer, mas o meu Deus ele tem. Davi entende que as nossas armas não são carnais, irmão. Glória a Deus. Mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. As nossas armas não são carnais. Eu imagino Josué na muralha de Jericó quebrando uma talhadeira, a muralha, com as armas físicas carnais. Quebra? Não quebra. Mas através da estratégia, através da obediência, através daquilo que Deus tinha proposto, houve obediência, houve clamor, houve oração, e as muralhas ruíram, vieram abaixo. Olha, mas que você vai entender que essas batalhas que você vive dentro de você só será vencido através da oração. Você não vence batalhas espirituais a não ser que não seja por oração. Pastor, é de libertação. Como eu alcanço a libertação? Essa batalha só se vence orando. Orando. Pastor, eu quero um milagre. Orando. É lá, orando. Pastor, eu quero uma providência. Ore. 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 Eu queria ser transformado. Apresente a causa. Apresente a causa. Eu não sei se você esqueceu o local secreto de oração, mas as minhas maiores batalhas, irmão, foi no meu quarto. Eu costumo dizer que a igreja, ela não avança na base da espada, meu. A igreja avança de joelhos. A gente ganha território aí fora, não é no grito. Não, a gente ganha orando. A gente não sai para o evangelismo para tirar a alma das garras do inferno na base do grito, mas foi através das orações feitas pelo clamor dos santos, pela oração do justo, pelo choro daquele que clamava e ora para que Deus envie as almas. Glória a Deus. Então, batalhas, essas fortalezas, você só vai vencer orando. Orando. Mas uma visão aqui: as fortalezas não são lugares e nem pessoas. As fortalezas são prisões, prisões internas, pensamentos que paralisam, mentiras que passam a ser verdade, mentiras que você acredita, ciclos de pecado que se repetem, traumas não tratados. Isso é fortaleza que se levanta dentro de nós. A mentira que você acredita, o trauma que não foi tratado.
ciclos de pecado que não foi confessado nem se arrependido. Se torna uma fortaleza. Isso vai ser derrubado como? Através da oração. Só através da oração. Você não cai quando você é tentado. Você cai quando você permite que o pecado entre. Quando ele se aloja dentro de você. E a única forma, irmão, de vencer o pecado é orando e confiando em Cristo. Mateus capítulo 26, o verso 41 vai dizer: orai, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. O espírito está pronto, mas a carne, irmão, ela precisa ser queimada através da oração. Não há uma outra arma de vitória, irmão, para nós, espiritual, que não seja pelo princípio, pela primazia da oração. Tudo começa de joelhos e vai terminar de joelhos. Mas se você não tem esse costume, se você não tem essa facilidade, se você não é assíduo ao quarto secreto, você tem orado? Vai eu com a minha continha. Eu gosto de fazer, toda vez que eu falar de oração, eu falo dessa conta. Essa conta é minha, meu irmão, minha, eu vou pensar aqui. Um dia tem 24 horas, 8 horas você trabalha, 8 horas você dorme, 8 horas você tem para orar. Sabe, quando você chegar diante do Senhor, você vai dizer assim: Senhor, eu não tive tempo para orar. Eu não tive tempo, Senhor, para meditar nas Escrituras. E o Senhor vai fazer essa mesma coisa. O teu pastor falou que você trabalhava 8 horas, dormia mais 8, 16. Faltou mais 8. O que você fez com as 8 horas? Tá bom, você pode ter trabalhado 12 horas. Mais 8 horas de sono, 20. E sobraram 4 horas de oração. De meditação nas Escrituras. Quanto tempo você tem orado? Quantas horas no dia você tem orado? Como é que você tem dividido o seu tempo? Aí se a gente for puxar no histórico, se Deus abrisse um telão aqui agora e você abrir o seu histórico de rede social, de quanto tempo você passou na internet, eu estou falando de forma supérflua. Eu não estou dizendo do tempo que você passou lendo Bíblia. Eu não estou dizendo do tempo que você passou assistindo uma pregação, cantando louvor. Eu estou dizendo que você gastou o tempo superfluamente com coisas inúteis. Se abrisse um telão aqui agora, quanto tempo o seu histórico de tela abriria? E você teria coragem de dizer a Deus que você não ora porque você não tem tempo? Ou você tem sufocado o tempo que lhe resta? Ou você não tem administrado o tempo que você tem para fazer cumprir aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida? E aí você agora quer vitória, quer vencer, quer ser liberto, quer alcançar a bênção, quer receber o milagre, quer que Deus cumpra a promessa sem orar? Você acha mesmo que Deus tem compromisso com gente descompromissada? Você acha mesmo que Deus abençoa, irmão, que gente que não tem compromisso com Ele? Enquanto homens de Deus passaram as suas vidas, os seus ministérios, orando, derrubando as fortalezas que se levantaram através da oração, essa igreja é mimada. A igreja dos nossos dias é mimada, quer tudo pronto. Esse dia eu vi um pastor pregando que para ele elaborar um sermão, ele passava uma semana estudando para pregar numa igreja. Hoje está muito fácil você elaborar um sermão. Vai lá no site GPT, no YouTube, inúmeras mensagens. Mas o forno que forma a palavra que Deus quer revelar ainda é através da oração. Entende? Como o pregador descobre aquilo que a igreja necessita ouvir, é através da oração. Não é o Google que te dá, não é o YouTube que te dá. Não, ainda é o processo do forno, da fornalha, de jogar o vaso, retirar o vaso, tocar no vaso para ver o som, se necessário for, quebrar de novo o vaso, refazer o vaso, moldar de novo o vaso, botar na fornalha de novo, para ver se sai bom de novo. E
E só se tem essa percepção, irmão, através da oração. Então, quais são as lições que nós tiramos desse texto? Primeiro, quem não ora já está perdendo. Perdendo aonde? Perdendo no ministério, perdendo para o adversário, perdendo nos relacionamentos, perdendo na vida conjugal, perdendo na vida financeira. Por quê? Porque a carne assume o controle. Quando você não ora, alguém tem que assumir a casa vazia. E quem é? A carne. Quando você ora, depende do Espírito. Ora em nome de Jesus. Jesus, ele habita. E você tem como guia o Espírito Santo. Você tem como dependência do Espírito Santo. Mas quando você não faz nada disso, a carne assume. E quem não ora, já está perdendo, já está no prejuízo. Então, irmão, se você quer ser liberto daquilo que te aprisiona, o primeiro passo é se lançar a oração. É orar. Glória a Deus. Porque que você sabe o que você precisa mudar, sabe ou não sabe? Sabe. Eu sei que eu preciso mudar, você não vai saber. Entende? As pessoas dizem assim: ah, irmão, eu não oro, eu fico neutro nessa batalha. Você está correndo perigo. Não existe neutralidade no reino de Deus. Ou você serve, ou você não serve. E uma das características daquele que serve é que ele é um homem e uma mulher de oração. Ele tem calo no joelho. Ele costuma estar espirrando por conta do pó da terra, do chão que ele coloca a cara para orar. De vez em quando aparecem uns olhos fundos, umas olheiras, porque passou o dia sem comer nada. Entende? Jejum. De vez em quando o joelho está ferido, porque passou muito tempo, o chão era áspero, e a consequência da oração, o resultado foi um calo no joelho, uma ferida no joelho. Mas deixa eu te dizer, quando as pessoas olham e veem prejuízo, para Deus você venceu. Porque a nossa vitória, irmãos, as armas da nossa vitória começa de quando você começa a orar. As armas da nossa vitória está quando você começa a orar. Por quê? Porque quem não ora já está perdendo. Me fale, como é que você vence o diabo sem oração? A Bíblia diz que Jesus Cristo foi enviado ao deserto, né? E Jesus, ele era um homem de oração. Por várias vezes você vê na Bíblia, Jesus dizendo que aqui os meus discípulos, que agora eu vou ali. E Jesus vai aparecendo no outro dia. O que Jesus estava fazendo, irmão? Orando. Orando. Você vai estudar os grandes avivamentos da história. Começou com um homem ou uma mulher de joelho orando por uma nação, por um bairro, por uma congregação. E Deus fez um grande mover através da oração. Escute uma coisa. Israel, em 1 Reis, capítulo 18, estava vivendo um momento de derrota, de apostasia, de imoralidade, de idolatria. E a Bíblia diz que em cima do monte houve uma disputa de oração. A Bíblia diz que tinha 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Acera, contra um profeta de Deus. E a Bíblia diz que tocavam seus tambores, dançavam, pulavam ao redor do altar que fizeram. E Elias, o profeta, começou a zombar, dizendo: chama mais alto, porventura Baal está dormindo. Gritem mais alto, porventura Baal saiu para tirar um cochilo. Mas a Bíblia diz que Elias nem terminou a oração. Quando ele começou a orar, a Bíblia diz que saiu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, bebeu da água que estava ao redor do holocausto, consumiu a água que estava molhando o holocausto. E a Bíblia diz que houve uma música, um louvor em cima do monte. Só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus.
foi quebrada a idolatria, foi quebrada a imoralidade, foi quebrada os monumentos de Baal, os profetas de Baal e Acera foram assassinados, mortos ao fio da espada, porque um homem se colocou a orar. A orar. Eu gosto de Davi, sabe por quê? Porque uma vez, 2 Samuel capítulo 5, os filisteus começam a subir contra Davi numa peleja, e daí Davi vai orar, falar com o Senhor, e o Senhor vai, eu vou te dar na tua mão os filisteus. A Bíblia diz que Davi vai e passa na espada dos filisteus e vence a batalha. E a Bíblia diz que um ano depois, um ano se passa, os filisteus retornam contra Davi novamente. Davi vai até o Senhor e pergunta: Deus, eu vou novamente contra esses filisteus. Aí Deus fala assim: agora tu se esconde. Imagina aí Davi, um homem de batalha, de guerra, que ora a Deus, que clama ao Senhor, e o Senhor dá vitória. Mas nessa estratégia agora, pela oração de Davi, Deus falou: se esconde. Davi se escondeu. Aí Deus falou com ele: se esconde, vai lá para trás das florestas dos balsameiros. E quando a copa das árvores começar a balançar ao som de marcha de exército, eu já saí na peleja, eu já estou diante de vocês, vencendo a batalha. Glória a Deus. Agora Davi foi e se escondeu, ficou lá atrás das florestas dos balsameiros. Eu imagino assim, Davi escondido, e toda hora viu um guarda e diz assim: Davi, a gente já venceu outra vez, vamos lá, rapaz, já invadiram a cidade, vai ficar feio pra gente. Davi ficava lá: eu estou esperando a copa das árvores balançar, eu estou esperando a ordem, eu estou esperando a autorização, e só sabe dessa ordem, dessa autorização, se você orar. Olha o que Davi fez, ele teve o cuidado de perguntar, mas se ele fosse presunçoso, o que ele faria? Ele dizia: não, eu venci ano passado, eu vou vencer de novo, eu vou, sem consultar o Senhor, o Senhor é comigo, eu vou lá. Mas a Bíblia diz que a estratégia foi mudada, e ele só ouviu porque ele parou para perguntar. Olha, quantas vezes você perde, irmão, porque você não perguntou a Deus? Quantas vezes você não consegue a vitória porque você não foi perguntar ao Senhor se Ele estava contigo nessa batalha? Quantas vezes você recebeu um prejuízo porque você deixou de orar a Deus? Para diante da situação, vai clamar quem pode, orar quem pode, entregar na mão de quem pode. Não entra na batalha quando estiver dando errado. Não, agora eu vou voltar para orar. Não, entra antes, primeiro vai antes aos pés do Senhor. Porque tem gente que é assim: não, eu vou, aí vai, no meio do caminho começa a dar tudo errado. Então, agora eu vou orar agora. Aí Deus: espera aí, você não contou comigo. Quando você entrou na batalha, agora no meio que o bicho está pegando fogo, você quer me ajuda? Não, vai lá, atravessa, eu estou com você, mas de longe. Tem gente assim? Depois que eu estiver no meio da guerra, vou vencer. Quando chegar lá, está perdendo. Aí Deus: está lá, você vai no meio da batalha, agora eu vou falar com você. Ofereça a primícia: Senhor, está se levantando esse exército, está se levantando essa batalha, o que é que eu faço? O que eu faço? Glória a Deus. Segundo, a oração não é só petição, mas uma arma de destruição de fortalezas. Tem batalhas que não se vence lutando, se vence orando. A oração derruba fortalezas dentro e fora de casa, derruba fortalezas no meio do ministério, derruba fortalezas no seu cotidiano, quebra cadeias espirituais, obras contrárias, possessões, divisões, desarma ataques invisíveis, desânimo, cansaço, incredulidade, libera resposta retida, resposta de relacionamento, de libertação, resposta de questões, respostas físicas. Tem muralha que não cai com esforço, só cai quando alguém ora. Só cai quando alguém ora. Só cai quando alguém ora.
Em Juízes capítulo 16, o verso 28, Sansão já estava envergonhado, já tinha sido humilhado pelos filisteus, porque afinal de contas ele contou, e pela consequência daquilo que ele contou, ele sofreu. Mas Deus, ele não despreza o clamor de ninguém, irmão. No último segundo da sua vida ele falou: Senhor, me dê a última oportunidade, me dê só essa oportunidade. Como foi? Através de uma oração. Ele orou, e depois que ele orou, a Bíblia diz que Sansão matou mais em morte do que em vida. O ministério dele foi mais eficaz em morte do que na própria vida. Por quê? Porque ele orou. Ele orou. Olha a fortaleza que estava diante dele, olha o sofisma, olha a escravidão que ele estava, mas através de uma oração, irmão, Deus enviou a resposta. Quer vencer? Quer ser liberto? Quer alcançar a libertação? Tá bom, pastor, o princípio eu entendi, em nome de Jesus, na dependência do Espírito Santo, entendendo o que eu quero, sabendo que eu irei vencer as fortalezas espirituais através da oração, porque se eu não oro, já estou perdendo. Se eu não oro, eu não tenho essa arma de destruição de fortalezas. Se eu não oro, o Senhor não está contigo. Não está contigo. Eita glória! O que é que te aproxima de Deus, irmão? Não é a comunhão? Não é a comunhão que você tem com Ele? E como é que é essa comunhão? É como a gente fala com um amigo e aí passa. É assim? A forma que nós temos comunhão com Deus é reverente. Não existe nós chegarmos diante da presença do Senhor soberbo, tete a tete. Eu primeiro me apresento que eu sou pobre, miserável e pecador. Depois eu reconheço quem Ele é: grande, poderoso, soberano, majestoso, Criador do céu e da terra. É assim que eu me apresento diante do Senhor, como pó, como cinza, reconhecendo os meus pecados, as minhas debilidades, a minha fraqueza, porque eu entendo que dessa forma, reconhecendo quem eu sou por dentro, um miserável pecador, e exaltando a glória e a majestade do Senhor, é dessa forma que nós começamos, irmãos, a nossa oração. É desse jeito que Deus se agrada de você quando você reconhece. É desse jeito que Deus vai te conduzir à vitória, só quando você reconhece quem você é. Então as nossas armas começam com a oração. Terceiro, só a oração abre portas impossíveis. Sabe aquilo que se tornou impossível a você? Através da oração se torna possível para o Senhor. A Bíblia diz que todas as nossas súplicas e petições sejam conhecidas do Senhor. Tudo o que? As nossas orações e súplicas sejam conhecidas de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele conhece a palavra antes que ela saia à boca. Tá bom, pastor? Já que Ele conhece, eu preciso falar, expressar. Você precisa expressar. Seja conhecida as tuas petições diante do Senhor. Por quê? Porque a oração, só ela abre portas impossíveis. Herodes prendeu Pedro e disse: Pedro, eu já matei Tiago, você é o próximo. E encerrou Pedro numa prisão. E a Bíblia diz que quando Pedro estava preso, Atos capítulo 12, a igreja se dobrou em oração. Escute só, a oração da igreja foi tão poderosa que Pedro, mesmo com a sentença de morte, a Bíblia diz que Pedro pegou no sono, dormiu. Oh glória! Porque a oração, irmão, nos faz descansar. E a Bíblia diz que quando a igreja orava, Pedro dormia e descansava. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo dentro da cela. E para você perceber que conforme foi o poder de Deus, o anjo acorda Pedro. E Pedro ia saindo e o anjo fala: bota a túnica. Pedro foi lá, pegou a túnica. Ia saindo de novo, Pedro, calça, sandália.
Para você ver que não foi nada agoniado, nada com pressa. Não, não, não. Deus estava no controle através da oração dos santos. Ele não podia levantar atordoado, doido, querendo sair sem túnica, sem sandália, sem nada. E aí hoje falou, não, calma, tenha paciência, pega a tua túnica, vai fazer tudo agora de noite. Disse alça não, Pedro, vai machucar teus pés, calça a sandália, rapaz. E a igreja lá intercedendo, orando, clamando. Mas Herodes já estava com a espada no pescoço de Pedro. Essa porta impossível, só Deus abre. Só Deus abre. Sabe, quando você recebe um decreto de alguém e se torna impossível você vencer, em oração vá a Deus. Ele torna possível. Ele torna o decreto, como eu preguei aqui na última quinta-feira, ele pega a maldição que lançaram e transforma em bênção. Entende? É quando você recebe um diagnóstico do médico que é contrário àquilo que você queria. Ó, ficou cativo, preso. Se posicione em oração. Porque numa madrugada dessa que Deus envia um anjo para entregar o livramento, louvado seja Deus. É no momento de oração que Deus tem misericórdia e passa com bálsamo, tocando, para dar o livramento. Sabe, é quando a vida conjugal, a vida familiar começa a trilhar caminhos que nós não queremos que trilhasse. E às vezes a gente quer resolver na base da força, na base do grito. Sabe, eu vejo às vezes os casais lutando entre si, achando que se alguém chegar primeiro, ele venceu, deixa eu te dizer. Ou vai junto, lado a lado, de mão dada, para vencer os dois, ou os dois perderam. Mas toda barreira que se levanta na área conjugal, toda sofisma que se levanta dentro dos casamentos, toda barreira espiritual que se levanta, é jogada por terra através da oração. O que eu quero que você entenda, irmão, em nome de Jesus Cristo, que sempre tem alguém por detrás. Em toda questão que se levanta, você precisa identificar. Eu vou contar um testemunho aqui que eu contei para os varões. Estava num belo dia em casa, e eu falei na escola bíblica aqui que Deus queria providenciar um lugar para eu trabalhar, que meu contrato estava encerrando. Nessa minha jornada, Satanás, ele mandou uma tribulada lá na porta de casa, me chamando. Irmão, nem com branco nem com a tribulada. Eu saí, só botei a cara na porta, falei, a paz do Senhor. Aí ela falou assim, a empresa tal, está tendo uma vaga. Eu falei, amém, irmão, já estou fechado. Quando eu entrei em casa, minha esposa estava com a cara desse tamanho. Foi bem, claro, com toda certeza. Aí com a cara desse tamanho, você está conversando com ela, que ela está sabendo que você está procurando emprego. Eu falei, o Senhor, meu Deus, me conhece, sabe o que eu falo, com quem eu falo e na hora que eu falo. Só que assim, tu não está vendo que um levante de Satanás, não? Conversamos e resolvemos, vimos que era um ataque, e falamos, Satanás tem a arma, viu, irmão? Tem a arma, viu, irmão? Aí minha esposa ficou um pouquinho lá, chateada comigo. Eu falei, foi um levante, minha filha. Foi um levante, você conhece que eu não dou intimidade, nem as irmãs da igreja me dão intimidade a ninguém. Até minha paz do Senhor, a paz do Senhor, irmã, Deus abençoe, ó, apreciando os meus passos. Você sabe da minha conduta. Sabe o que é isso? Sou filho que se levanta, um relacionamento que iria bagunçar, mas eu botei o pé e falei, aqui não. Eita Deus! Aqui não. Na minha casa não. Entende? Às vezes o que falta, irmão, é você fazer isso. É você olhar que Satanás se levantou, que tem um dominador por trás, que tem um principado, uma atuação maligna por detrás, e você colocar a mão, ó, através da oração, orar e orar. E nesse meio tempo aí,
Num casamento, irmão, só vai ser resolvido se os dois identificar. Se um só identificar para orar e o outro não identificar, que é um problema espiritual, um dominador ali atuando, um demônio atuando ali no meio do relacionamento, vai ficar um lutando sozinho e não vai ter resolução. Os dois têm que identificar que Satanás parou para cilindrar aquele casamento. Entende? Mas quando você entende isso, você percebe isso, você usa as armas espirituais, as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você está entendendo? Enquanto você ora, Deus envia, irmão, a providência, a solução, o revestimento. Deus envia. Deus envia. Satanás não vai bagunçar a tua casa. Satanás não vai bagunçar teu ministério. Se posiciona. E qual é a posição que Deus quer que você fique? De oração, irmão. De joelhos. É de joelhos. Pastor, mas eu oro, pastor, não está sendo suficiente. Porque se fosse suficiente, você estava vencendo, irmão. Você estava driblando as circunstâncias. Não está sendo suficiente porque a tua vida não tem mudado. Você não tem alcançado libertação. Você não tem alcançado a bênção do novo nascimento. Então a oração não tem surtido efeito. Entende? Então a oração não é, ainda é a chave da vitória. Não. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. Quarto, a constância na oração gera resultados. Você já ouviu falar daquele texto em Lucas capítulo 18? Da viúva que vai até o juiz Níquel apresentar a sua causa, e a Bíblia diz que o juiz não queria liberar para ela a causa favorável, mas ela, o que ela faz? Insiste. Constância de oração. Constância. Só que como a gente é uma geração imediatista, a gente quer tudo aqui e agora. A gente ora agora e já quer resposta agora. A gente ora agora e já quer que a unidade se manifeste. E a Bíblia diz assim, Daniel, hoje quando tu entrega a resposta, Daniel diz assim, Daniel, no momento que tu se posicionou para orar, o nosso Deus enviou a resposta. Eu vinha trazendo a mensagem, mas o príncipe da Pérsia se levantou e eu tive que chamar Miguel para guerrear. Só assim a mensagem chegou. Tu orou no primeiro dia, Deus enviou a resposta, mas passaram 21 dias de batalha, de luta, de guerra para poder chegar. Daniel que orava 3 vezes ao dia, e Daniel que era um homem que falava e Deus assinava embaixo, e Daniel era um homem que entrava na cova do leão e Deus fechava a boca dos leões, e ainda assim 21 dias se passaram e Daniel lá, ó, no seu cantinho de oração. A constância, irmão, traz resultado. A constância da oração traz resultado. A viúva dizia: julga minha causa, juiz. Julga minha causa, juiz. Julga minha causa, juiz. O juiz foi lá e concedeu a causa da mulher. Você está entendendo? Constância na oração. Então a nossa primeira arma espiritual é a oração. Deixa eu te fazer uma pergunta impertinente. Você ora? Você ora? Eu não estou falando de você só lançar a palavra, não. Dobrar o joelho sem sentir nada. Isso não é oração. Você dobrar o joelho e se sentir sozinho. Não. Como se você estivesse falando sozinho. Orando com dúvida no coração. Não. Isso não é oração. Oração é quando você percebe que Deus se posicionou ao seu lado. Oração é quando você percebe que Deus está ali ouvindo a sua voz, ó, colhendo as suas lágrimas. Oração, irmão, é quando no teu coração há temor. Temor. É quando há pranto, há gemido, há choro. Quando há quebrantamento. Sabe, eu tenho convicção que Deus me aceitou na presença dele, que meu coração se desmancha. Não tem como ficar
sem sentir a presença dele. Um coração. Não tem como sentir a presença dele com um coração duro. Entende? Mas quando o seu coração, irmão, é levado às cinzas, a pó, quando você mergulha no pó, e você diz assim, eu não passo desse pó, Senhor, eu sou igual a esse pó. E o seu coração se quebranta pelo ver os seus pecados, entende? Ver as suas falhas e ver que você é indigno diante da majestade do Criador, e ainda assim Ele te permite entrar na presença dEle. É aí que você começou a orar. É aí que você começou a orar. Se coloca de pé, vamos cantar um louvor. Glória a Deus! E a gente finaliza. Disconnected. Glória a Deus, aleluia. A oração nos mostra o perigo. Aleluia. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostra o escondido pra mim. Quando eu oro, me transforma. Quando eu oro, tu me mudas. Por isso eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Oh Pai, tu te revelas a mim. Aleluia. Quando eu oro, tu abres os céus e mostra o escondido pra mim. Quando eu oro, me transforma. Quando eu oro, tu me mudas. Por isso eu vou orar, 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 eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória! As palmas do meu aquele que é toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, haja o que houver, mantenha a sua vida de oração em dias. Amém? Disconnected. Irmãos, já estamos com os projetos das quentinhas. A entrega vai ser dia 9 de abril, no sábado. Segundo sábado de abril. Amém? De maio. Segundo sábado de maio. Amém? Nosso cardápio é frango e calabresa assada. Amém? Então você que quer abençoar, sente de abençoar a obra aqui, né? Nós estamos na peleja para comprar um terreno, para poder fazer uma igreja, fazer uma salinha das crianças, departamento, sala de reunião e outras coisas que Deus colocou no nosso coração. Então ele precisa do seu auxílio e da sua ajuda, da sua generosidade. Amém? Então, quando receber o dinheiro lá, já lembrou o propósito. Tá certo? Amém? Amanhã nós temos ensaio com os varões? Ensaio com os varões amanhã. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, graças eu te dou, meu Pai, por esta noite na tua presença, Senhor. Nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Senhor.
Nos leva, Senhor, à oração, Senhor da glória. Pai, se porventura, Pai, há alguém em nosso meio, Pai, que deixou de orar, Senhor, que deixou de buscar, meu Pai, essa noite, Pai, que ele veio entender, que ela veio entender, meu Pai, o propósito da oração, Senhor. Nós só vencemos, Pai, só venceremos, Senhor, quando nós entendemos, Pai, o que é orar, Senhor, de verdade. Então, Pai, nos capacita, Senhor. Desenvolve, Pai, esse ministério em nossas vidas, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém? Semana que vem nós iremos falar sobre a arma do jejum. Não perca, viu? Deus abençoe a todos. Aí você vai em paz para sua casa em nome de Jesus.